Olá pessoal, meu nome é Cristiane. Eu fiz esse canal para falar um pouco sobre a minha experiência e sobre a ressonância harmônica do professor Eli Couto e falar sobre a expansão da consciência. Para mim, a expansão da consciência ela é como se fosse quando a gente desperta, quando a gente abre a nossa mente para infinitas possibilidades. Quando eu comecei a estudar, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o segredo, né? Foi a primeira coisa que eu aprendi lá em 2007, que foi aquele lançamento onde muitas pessoas passaram a conhecer e falar sobre a lei da atração, onde você visualizava e você fazia um painel com as imagens daquilo que você sonha. Você podia colocar fotos de carros, de casas, o que você gostaria. E aquilo você ficava visualizando até aquilo se materializar. Mas, na realidade, a lei da atração, como funciona? Ela não é só você imaginar. Você tem que, além de imaginar, você já tem que sentir que aquilo já é verdade, que aquilo já é real, né? E se comportar como já fosse, né? Se eu quero ser uma pessoa abundante, eu tenho que vibrar na abundância, porque nós somos frequências e quando você vibra na abundância, né, são as fases de vibrações. Outra coisa, com os estudos que eu fui fazendo, a gente fala muito na termo a expansão da consciência. Ao meu ver, pelos meus conhecimentos, o meu estudo, a expansão da consciência, ela é quando você começa a ver o mundo de forma diferente daquilo que tudo que foi contado para você. Essas coisas que são contadas, a gente costuma falar que são as crenças limitantes, os paradigmas, né? Que ao longo da sua vida você vai escutando que não pode, que não dá certo, que a vida é dura, que quem nasce em família de rico é rico, não existe outra forma, só se for você tirando proveito, e uma série de coisas que a gente costuma ouvir, principalmente em questões de relacionamento, né? Onde as pessoas assim, nenhum homem presta, a pessoa ela já cresce com aquele pensamento, né, aquela ideia, e no inconsciente dela, né, ela até pode encontrar pessoas bacanas, mas ela sempre vai ter aquela desconfiança, né, porque também não posso ter sorte também em tudo, né, e uma série de crenças que ao longo da vida a gente vai ouvindo e vai acreditando. Então, quando eu comecei a estudar sobre a expansão da consciência e muitos outros autores, né, que falam sobre a lei da atração e toda a parte da espiritualidade, da mecânica quântica, e da neurociência também, que me deu essa expansão. Então as coisas foram acontecendo. Claro que eu tinha aquele desejo, é algo que quando eu ouvi eu falei, nossa, realmente faz sentido, né? E eu. É como se fosse uma esperança. Eu passei a ter uma esperança de que aquela vida que eu levava não era aquilo que estava predestinado a mim, né? Que eu poderia mudar e realmente todo aquele sonho que eu tinha, ele podia se tornar realidade. Então eu comecei a realmente me dedicar muito aos estudos, né? Tanto que todos os dias eu tô vendo vídeo, eu faço reprogramação mental, que é uma das coisas, não sei se vocês já conhecem ou sabem o que quer dizer. A reprogramação mental é quando realmente na realidade é para você tirar todas essas crenças que nós tivemos ao longo da nossa vida, de não merecimento. Então a gente tem que limpar tudo isso para que você coloque programas novos na sua mente.
Porque a partir daquele momento que você começa a pensar de uma forma diferente, acreditando que você pode conseguir, acreditando que o universo, ele realmente, ele nos dá, a gente muda, e começa a colocar programações novas de que realmente vai dar certo, de que realmente aquilo que você sente ou que você pensa, aquilo é real, tá? E que aquilo realmente vai acontecer. Só que outra coisa também que eu fui aprendendo sobre a espiritualidade é que tudo na vida tem o seu tempo, sabe? A gente tem que saber que uma hora vai chegar. Até um vídeo outro dia eu ouvi falando que, por exemplo, uma casa. A casa para ser construída, ela precisa ter o seu a base sólida, você tem que construir, colocar os ferros, e assim também na vida da gente. O que diferencia da vida que eu levava e essa vida hoje que eu tenho essa consciência é que você não está sozinho e que o universo ele vai de alguma forma. Quando você pensa, você tem aquele desejo, aquele sentimento no coração, e aí você tem a confiança e aí você vai. E conforme você vai indo, as portas vão se abrindo, vai surgindo oportunidades que aparentemente pode parecer, mas é coincidência. Não, coincidência para o universo não existe, e nem o acaso. É tudo sincronizado, é tudo frequências, são ondas. Então, se você está pensando que vai dar certo, se você está confiando naquilo, aquilo não tem como não dar certo. Não existe como não dar certo. Então, o que você vai fazendo? Você vai indo, sem olhar. Você só vai fluindo. Surgiu isso, um obstáculo. Você pula aquele obstáculo, vence ele, segue. Mas não perde o foco. Não perder o foco daquilo, porque você vai. E com certeza as oportunidades vão se abrindo. Entendeu? Porque se, assim como nas palestras do professor Hélio Couto, não sei se todos conhecem, mas quem conhece já sabe, ele mesmo fala que quando você se tornar um co-criador, você tem que, por exemplo, imaginar o carro na garagem, mas você não abre a porta para ver se ele está lá, porque quando você abre a porta, ele acaba não se realizando aquilo, entendeu? Chama-se colapso da função de onda. Então, quer dizer, aí você tem que voltar de novo para o mesmo estado. Então, eu acredito que seja da mesma forma. Se você sabe que você vai conseguir algo que você tanto deseja, que tocou no teu coração, que você sabe que vai ser bom para você e bom para as outras pessoas também, você vai, porque as coisas vão começar a fluir. As coisas vão começar a aparecer pessoas, ou se for um emprego, vai surgir uma vaga. Eu, por exemplo, assim, eu não, nem sei, sinceramente, dizer como, de que forma parece que aconteceu, mas eu tinha um desejo de trabalhar numa determinada área e realmente eu não conhecia ninguém que trabalhava, atuava, nem sabia muito bem, só ouvia de comentários, né, de pessoas que já atuavam, mas eu falei, para me começar, eu tenho que começar daqui, né, depois eu vou crescendo e vou conquistando outros níveis, né, então, de repente, quando eu me vi, eu estava num grupo, específico para essa vaga de pessoas que já trabalhavam, que trocavam informações, assim, experiências também, né? E aí, de repente, apareciam as vagas e aí eu comecei a mandar e entrava no site e mandando e surgiu e eu estava concorrendo com mais 4 pessoas que tinham nível de conhecimento, formação a mais que eu tinha a graduação e um curso que me capacitava, né, trabalhar, mas não exercer uma outra profissão e com uma especialização.
Então eu aceitei, porque até o professor fala, né, que quando a gente tem que aceitar, e foi lá e foi acontecendo as coisas, e de repente mudei até de uma área para outra, dentro da mesma área, só que com um cargo muito mais competitivo, muito mais disputado e muito mais falta profissionais no mercado. Então, eu estou contando aqui as minhas experiências que eu tenho vivenciado. Eu sei que tem muitas pessoas que estão no processo de ressonância harmônica. Eu não ia nem falar sobre a ressonância harmônica, né? Mas acabei entrando de novo nesse assunto, eu falar sobre a expansão da consciência. Mas eu acho que seria interessante falar que tem pessoas que estão em dúvida em fazer, pessoas que ainda estão no começo, lá no caminho das palestras, né? Também quem não conhece, tem interesse, ou de repente ficou curioso em saber, no meu. É, tem mais vídeos aí falando, né? Contando a história da ressonância harmônica, o que é, como funciona, tudo, né? E se alguém tiver alguma dúvida também, quiser mais explicação, põe nos comentários aí e de repente eu até venho aqui e explico melhor como é que faz e como é que funciona essa ferramenta. Mas voltando ao assunto, eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer a ressonância harmônica, eu estava mergulhada de cabeça para mudar, transformar a minha vida. E assim como muitos que não aceitam mais, né? Querem mudar, querem viver essa vida realmente, estão cansados. E querem viver as abundâncias, porque isso é real. Você pode ser feliz em todas as áreas. Isso é uma mentira quando a gente ouve as pessoas dizer que, ai, eu só posso ser feliz assim, ai, não dá para ser feliz em tudo. Gente, não é. Quando você entra nesse universo de infinitas possibilidades, quando você começa a conhecer tantos pessoas que dão testemunho ou que de alguma forma falam sobre a transformação que houve na vida delas, e a gente tem esperança de que tudo que a gente está vendo e as pessoas estão desacreditadas, sabe? A gente começa a querer transformar também. E não só se transformar, mas a gente quer compartilhar com as pessoas isso. Sabe, quando a gente vem aqui fazer um vídeo, é claro que a gente quer, de repente, se tornar um influenciador, né? Porque eu acho que é um dos propósitos que a gente tem. Mas não é fácil você gravar um vídeo. Não é fácil você falar e tentar não impactar pessoas, mas tentar falar para as pessoas que aquilo realmente existe uma forma, sabe, da gente mudar tudo isso. Porque o que a gente quer não é só para nós. A gente quer ver todo mundo bem. Sabe, eu acho que no fundo a gente vai ficando mais desacreditado, sabe? Mas eu acho que chega um momento quando a gente tá com uma ferramenta tão poderosa na nossa mão, poxa, não dá para você guardar só para você. Você tem que, sabe, falar para as pessoas, olha, existe a vida que a gente veio para viver. Nós somos merecedores. Tanto que, às vezes, eu até falo, uma das coisas uma frase que eu escutei, que eu acho que um dia, quem sabe, né, eu escrevo até um livro, né, porque eu achei maravilhosa, que Deus, ele nos mandou aqui nessa terra para dar certo. Então, quando eu realmente ouvi essa palavra de que eu vim aqui para esse mundo para dar certo, por que que eu vou ficar colocando negatividades? Por que que eu vou ser a pessoa que, ao invés de me apoiar, sabe, eu vou me continuar da mesma forma? Não.
Então, todos nós queremos, sabe, mudar. Eu acho que a gente precisa, assim, é o tipo de tema que se quando você começa a estudar, você vai ver que não é só você que pensa assim, que tem muitas pessoas que estão na mesma vibração, na mesma sintonia, sabe? É, lendo, estudando, ouvindo coisas assim, fazendo técnicas, né? Fazendo ressonância, reiki e diversas, quer dizer, tá super conectado com a espiritualidade, né? Pessoas que são formadoras também. Então, quando eu comecei a ver, e a paz que transcende, quando você começa, sabe, a acreditar, sabe? Quando você é algo que de repente você quer uma coisa, você desejou, você fala: Meu, eu sou capaz de realizar, eu quero viver essa experiência. Eu quero viver esse momento, eu quero fazer essa viagem, eu quero ter essa casa, essa vida, sabe? Então, o porquê? O que na realidade a gente busca? A gente busca independência emocional, a gente busca a independência financeira e a independência, sabe, da vida, para você ter tempo para fazer o que você gosta, você ter condições de fazer o que você gosta, o que você quer, sabe? Então, você se descobrir na sua essência daquilo que realmente você não precisa deixar, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de fazer coisas. Pelo contrário, você vai fazer aquilo que realmente te dá prazer, sabe? Quando você começa a perceber que existe sim formas de mudar, sabe? De realmente eu poder fazer aquilo que eu gosto e receber o que é justo, ter uma vida, sabe? Tempo, sabe? Flexibilidade, independência geográfica. Então, para mim, me trouxe sim realmente, e claro que é muito difícil você entender, você mudar toda uma mentalidade de anos e anos e anos escutando coisas, ouvindo críticas, e realmente, e ainda falando mais, o despertar da consciência, a expansão, ela muitas vezes ela é solitária. Porque você olha para o lado ou para o mundo e você vê pessoas o tempo todo reclamando, pessoas não agradecendo. Sabe, a gente não está aqui julgando. Porque eu também sou assim. Muitas vezes eu era assim. É claro que é um exercício de todo dia, que você tem que todo dia ali mudar o seu conceito, como diz o professor. Quando você pensar algo que seja negativo ou ruim, você fala tá cancelado, 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 porque isso não vai fazer. Então, eu acho que antes de primeiro às vezes as pessoas acham, eu só vou pensar positivo quando eu ver isso tudo acontecer. Mas não funciona assim. Primeiro você tem que pensar positivo e aí você vai ver as coisas acontecer. Então, as pessoas acabam desacreditando ou não achando que ou também quer de imediato. Não, as coisas vão vir no tempo certo. Mas eu acho que você sonhar que é possível, você sonhar que você realmente vai, que uma hora aquilo vai mudar, que você vai viver aquilo, ou que é como planejar uma viagem. Eu vou, estou planejando, comprei, só que essa viagem pode ser que não seja para o final do ano, esteja no início do ano. Eu vou ter esse tempo, eu vou continuar vivendo, mas eu vou sonhando que no final do ano eu vou fazer aquela viagem dos meus sonhos. E eu acredito que da mesma forma, que seja essa transformação de infinitas possibilidades, de você conseguir realmente conquistar aquilo que você tanto quer, a vida que você quer, a família que você quer, o trabalho que você quer, o relacionamento que você quer, entendeu? E então eu
às vezes, que eu te falei, a gente faz muitos estudos, a gente acaba ouvindo muitas informações, muitas formas técnicas, realmente. E isso eu acho que dificulta também, porque a gente ouve falar em vácuo quântico, em reprogramação, em técnicas, e isso realmente para quem está iniciando ainda é um processo. Mas assim, e até hoje, parece que quanto mais eu ouço, eu escuto, mas eu penso assim, meu Deus, eu acho que é muito confuso, é muita informação. Será que eu estou entendendo certo? Será que eu vou absorver tudo isso? Mas de uma coisa eu tenho certeza, enquanto eu estou no processo de expansão, porque a gente vai, né, gradativamente, a gente não pula do terceiro, a gente também, como ressonante, às vezes dá aquele salto quântico, quando você vê coisas grandes que você nem imaginava ser capaz de acontecer, né? Mas da mesma forma também tem coisas que vai demandar uma certa experiência para que você possa mudar muitas coisas. Por isso que fala que precisa limpar. Porque até o momento que a gente chegar numa que a gente vai, pensou, criou, pensou, criou. Por quê? Porque a gente não resta dúvida, sabe? A gente está convicto daquilo e de que se eu pensar positivo, se eu pensar de forma, como que eu posso falar? Se eu não duvidar, sabe? Se eu jogar para o universo, sabe? Esperar na hora que tiver, continuar seguindo, vivenciar, já se sentir que aquilo já é real, então você já começa a tomar posse daquilo. E eu deixo aqui para vocês essa é a minha depoimento, né? Um pouco, falando um pouco sobre. Vou estar elaborando, gravando, achando mais temas para falar sobre, tá? E qualquer dúvida